Olá a todos, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre campo visual. Antes de falar de campo visual, quero falar sobre ponto cego. Talvez você já tenha ouvido falar desse conceito ou já tenha presenciado algum acidente de trânsito no qual a pessoa olhou o retrovisor, viu que não tinha nenhum carro, deu seta e acabou virando para a esquerda ou para a direita e causou mesmo assim um acidente, porque tinha alguém do lado e essa pessoa não viu. Ou seja, essa pessoa estava no ponto cego. O que é esse ponto cego? Então, imagina o seguinte, você tem duas maneiras de enxergar um carro. Você pode olhar, digamos, pelo vidro, ou você pode olhar o retrovisor e enxergar ele atrás de você. A questão é, existe uma região, que na verdade não é um ponto, mas é uma região, na qual você não consegue enxergar o carro porque ele não passou por você, ou seja, você não está enxergando ele pelo vidro, e também ele está fora da região que o espelho retrovisor é feita para enxergar. É uma região, basicamente, que você não enxerga, por isso que a gente chama ela de região ou ponto cego, digamos assim. E isso causa muitos acidentes de trânsito, principalmente em cidades. Para explicar esse conceito, eu vou trabalhar em cima de um exercício, tá? Um exercício adaptado da Unicamp, mas basicamente eu tenho aí um carro, ou seja, eu tenho um motorista, eu tenho o espelho retrovisor representado ali, e a pergunta é qual desses pontos o observador, ou no caso o motorista, consegue enxergar. Bom, para resolver essa questão, você tem basicamente dois caminhos. O primeiro caminho é um caminho mais intuitivo, que você vai, primeiro, representar as imagens dos pontos 1 a 9, e aí você vai verificar se de fato o raio consegue chegar lá. Então vamos pegar um exemplo. Eu vou pegar, por exemplo, o ponto 9, e eu vou representar aonde ele estaria na imagem, equidistante ao espelho. Então, por exemplo, um ponto mais ou menos aqui. E aí eu vou chamar esse ponto de ponto 9', por exemplo. Certo? Então, esse é o nosso ponto 9'. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma reta que liga o 9' até o observador, porque o observador, quando olha no espelho, ele enxerga 9', certo? Então, eu traço essa reta, só que eu não posso esquecer de completar depois, porque o raio sai de 9, bate no espelho e chega a O, de forma que o prolongamento desse raio chegue no nosso ponto 9'. Certo? Isso é muito importante. O raio atrás do espelho ele tem que ser prolongado e não cheio. Por quê? Porque esse raio não existe de fato. E aí você vai fazer isso para os pontos 1 até o 8 que faltam e você vai verificar se o observador consegue enxergar os demais pontos. Essa é uma maneira um pouco mais longa de resolver a questão. Existe uma outra maneira de resolver essa questão que é, em vez de você representar as imagens dos pontos, você vai representar a região que pode ser vista pelo observador. E como é que você faz isso? Primeiro passo, você vai pensar então agora na imagem do observador e não na imagem dos objetos. Para isso, você tem que lembrar que essa distância D e essa distância D têm que ser iguais, porque o observador e o observador-linha têm que estar equidistantes do plano do espelho e não do espelho. Ou seja, esse plano traçado em amarelo aí. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar o raio que passa na extremidade do espelho e chega até o observador O', ou melhor, o prolongamento dele chega até o observador O'. Então o raio ele passa pela extremidade do espelho e o seu prolongamento chega até o ponto O'. Esse é justamente o raio que vai ser refletido e vai chegar até o observador O. Por que eu tenho tanta certeza? Porque se o raio chegou até o observador O', ele tem que ser refletido em direção a O, porque O e O' estão equidistantes do espelho. Faço a mesma coisa para o outro raio que passa na outra extremidade e verifico que a reflexão dele também chega até O. O que eu fiz aí? Eu tracei agora, eu delimitei uma região na qual o observador consegue enxergar objetos, que é justamente a região entre o raio de cima e o raio de baixo. Por quê? Porque qualquer coisa acima do raio da esquerda, ele não consegue ver. Qualquer coisa abaixo do raio da direita, ele não consegue ver. Ou seja, o observador só vai conseguir ver objetos que estão entre esses dois raios. E essa região a gente chama de campo visual. Por que campo visual? Porque é justamente a região em que o observador consegue ver objetos. Então, os objetos 1, 2, 5 e 9 são possíveis de serem vistos pelo observador O.